Vou responder algumas perguntas agora que pentecostais poderiam desejar fazer. 1. Orar em línguas estrangeiras e estranhas é a mesma coisa? O dom é o dom da diversidade de línguas e não dom de línguas estranhas. No início começou em Pentecostes com as pessoas falando línguas estrangeiras, porque havia estrangeiros. Em Azusa, também, e inclusive com Durham, na missão de Durham, as línguas eram estrangeiras em 1900. Falava língua alemão, chinês, tanto que quando alguém falava a língua de algum país da Índia, acabava achando que tinha um chamado para ir para a Índia. Entenderam? Então não era língua estranha. Por que hoje a língua é estranha? Em primeiro lugar, quando fala diversidade de línguas, seria mais que uma, então não pode ser estranha, porque seria uma só, a dos anjos. Mas, atualmente, nós não temos estrangeiros convivendo em diversos países dessa forma, como ocorre em Jerusalém ou mesmo em Azusa, com tantos imigrantes do mundo todo, nos Estados Unidos. Então, é possível sim falar-se em língua estranha. Eu não falo em língua estrangeira e sem língua estranha. 2. Porque atualmente, quem recebe o dom de diversidade de línguas não fala em línguas estrangeiras, mas em língua estranha, a dos anjos, eu expliquei. Uma mesma pessoa pode orar em várias línguas diferentes. Então, Duhan considera no seu testemunho essa hipótese. Ele fala que Deus poderia fazer ele falar qualquer língua. Eu, em particular, não vi. Acho que a capacidade não é de você falar qualquer língua. Ou seja, se você estiver perto de um árabe e Deus usa você, você vai falar em árabe. Perto de um alemão, usa você, você vai falar em alemão. Eu não vi um caso assim, eu não tenho como afirmar que não seja. Mas eu noto assim, quem fala numa língua tende a falar a mesma sempre. 3. Todos devem falar em línguas desconhecidas ou não terão sido batizados no Espírito Santo? Não. Paulo ele fala, se falam todos em línguas? Ele pergunta, né? Então, não são todos que falam em línguas. Falei até mesmo das Assembleias de Deus norte-americanas que tem gente lá dentro que defende que pode ser outro dom espiritual. E John Wesley foi batizado no Espírito Santo sem nenhum dom espiritual. O dom espiritual surgiu em 1900, na virada do século. John Wesley era de 1700. Os morávios, eles tinham até visões, mas não falavam em línguas. Os morávios eram da Alemanha. 4. O falar em línguas é a única manifestação do Espírito Santo? Não, claro que não. Inclusive o dom de línguas é o menor deles. E Paulo fala assim, busque os melhores dons. Ou seja, se você está querendo ser batizado no Espírito Santo, não busque o dom de línguas. Busque um maior. E não busque o dom de línguas, porque você parou de crer em Deus, só vai conseguir crer se você entrar nessa manifestação espiritual. Porque os outros dons, surge algo na sua cabeça e pela fé você tem que crer. Não pode duvidar que aquela palavra veio de Deus e falar. Ou seja, a pessoa tem que ter maturidade. Porque assim, é arriscado falar na carne, né? O dom de línguas não, se abre a língua. A boca já está falando em línguas. Não depende nada de você. É muito fácil falar em línguas, não tem responsabilidade, não tem riscos, nada. 5. É aconselhável ao buscar o batismo no Espírito Santo também pôr a Deus o falar em línguas, ainda que não seja um dom melhor que os outros? Não, não é aconselhável porque é necessária mais maturidade e Deus vai retardar o recebimento do batismo no Espírito Santo. Porque se você receber o dom de línguas, se você não tiver uma doutrina forte sobre a santificação completa, você vai ficar só enfatizando o dom de língua em sua vida, vai deixar o quebrantamento, a santificação, o seu coração quebrantado e vai se afastar, pode se afastar de Deus e passar a praticar o dom de línguas sem estar cheio do Espírito Santo. Ou seja, pratica o dom de línguas e não tem o fruto do Espírito Santo. Então é muito arriscado, certo? Se você pede o dom de línguas no batismo do Espírito Santo, Deus vendo a sua condição, ele vai acabar não dando para você tão rápido o batismo do Espírito Santo. Ele poderia dar o batismo do Espírito Santo naquele dia. Mas como você não acredita que sem o dom de línguas não seja possível ter o batismo do Espírito Santo, e havendo o risco de você só dar valor aos sinais, aos dons após receber o dom de línguas, então
ele vai retardar o seu batismo no Espírito Santo. Não é aconselhável. Receba primeiro o batismo no Espírito Santo, você vai ter santificação completa, e isso vai fazer com que você tenha maturidade, mais aprenda da Bíblia diretamente com Deus por revelação, mais santifique e mais facilmente ele vai poder te dar o dom de línguas. Inclusive dons maiores. Então, não busque o dom de línguas, busque o batismo no Espírito Santo. E como? Buscando o Espírito Santo? Não. Amando a Jesus, desejando não entristecer a Jesus, buscando a santificação, buscando ser cheio do Espírito e sem ficar buscando o Espírito Santo, o poder, os dons espirituais. Como William Seymour falava assim, não busque os dons, busque a Jesus e você vai receber os dons. Ele vivia dizendo isso. Outra coisa, quando a pessoa recebe o dom de línguas, ela experimenta a santificação. Em seguida, ela acaba entristecendo o Espírito Santo perde o comando dela, ela volta a pecar e ela vai querer pecar, porque ela experimentou santificação e daí ela começa a seguir o pietismo legalista. Daí ela começa a se encher de um monte de regra. Em Azusa ocorreu isso. Eu não sei se eles não podiam usar gravata, não podiam tomar café, alguma coisa assim. Isso é tendência, você tem que resistir a isso. A lei que vale é a lei do espírito de vida, não a lei do pecado e da morte, não as regras. Deve ser inclusive por isso que as igrejas pentecostais tendem a ser pietistas, seguirem regras, usos e costumes, que eles receberam o Espírito Santo de fato, mas quando eles, assim, deram menos espaço ao Espírito Santo, eles foram para a carne e voltaram a pecar. E daí eles continuaram servindo a Deus com sinceridade, se esforçando muito, com o esforço deles. Não é fácil isso. Querendo agradar a Deus, mas por obras, por mandamentos, por regras. E daí eles passam a guardar os usos e costumes. Isso porque eles deixaram de buscar a lei do Espírito de vida. Isso é natural ocorrer isso. A pessoa ela quer ser fiel a Deus em santificação, mas ela não consegue por si mesma. Ela tem que esperar que o Espírito Santo volte a resgatá-la, visitá-la, convencê-la do pecado, e daí o Espírito Santo resgata ela e volta a enchê-la do Espírito Santo, sem ela fazer nenhum esforço, só esperando a volta dele. Se você está na situação agora, apenas diga assim, Espírito, eu quero que o Senhor me santifique, o Senhor me purifique. Eu não vou fazer mais nada para ser santo. Quero que o Senhor me santifique, que o Senhor me leve a me consagrar, que o Senhor me leve a amar o Senhor acima de todas as coisas, que o Senhor me quebrante, que o Senhor me santifique, e não eu mesmo. A pergunta 8 eu já respondi. Pergunta 9. Haveria diferença entre o crente que tenha recebido diversos dons espirituais ou até dons ministeriais são dados por Jesus, não são os dons dados pelo Espírito, e o que nem mesmo tenha recebido o batismo no Espírito Santo, quando passam a viver pecaminosa e infrutíferamente, existe. Jesus fala, a quem muito for dado, mais será. E eu estou com dúvida, será cobrado, será exigido? Mas ocorre isso, se você receber muito poder de Deus, Ele vai cobrar mais de você, Ele vai ser mais exigente, mais rigoroso com você. Então, se você não está disposto a ter uma vida santificada, consagrada ao Evangelho, se está buscando dons espirituais, eu acho até que você deve buscar, tá? Por quê? Porque na primeira visitação, se você não se confundir com relação a toda essa aura em volta do dom de línguas, então você vai receber santificação completa e vai querer essa vida santificada. Mas se você não quer essa vida consagrada a Deus, você corre riscos maiores. A última onde ocorrerá provavelmente o meu batismo no Espírito Santo. Se a sua igreja tem um local específico para oração, só oração, sem nada programado, nada, as pessoas vão lá, entram e saem quando querem. Nessa situação provavelmente vai ser nessa reunião. Num culto normal é difícil. Fora isso, considerando que você fica na igreja 2 noites por semana, vai ocorrer fora de lá, comigo ocorreu em casa. Você vai notar que antes disso você vai estar buscando a Deus de todo o seu coração. Você vai estar clamando, orando a Deus na sua cabeça, louvando a Deus na sua cabeça, no ônibus, na escola, enquanto você está andando na rua. Pode ocorrer com você atravessando a rua, entendeu?
E daí é natural que ocorra fora da igreja, porque você passa pouco tempo lá. Mas se tiver uma reunião de oração específica para a busca de Jesus e não do poder, de Jesus e não do poder, e não busca dos dons, mas de Jesus, consagração, santificação, ele vai batizar você lá. E você não dará todo esse valor ao dom de línguas. De imediato vai dar sim, mas com o tempo você acaba percebendo que o que importa é a santificação. É necessário ter isso na cabeça. O principal é amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas está relacionado à santificação e não a poder, não a dons espirituais.